noite, senhoras e senhores. Está começando mais um podcast, o Vê Se Pode. Eu sou o Gui Santana, ao meu lado aqui, meus amigos apresentadores. Cara, Luiz já tô França e aqui, Amanda ó. Falda. Boa noite, bom dia. Já tô aqui com a cerveja Quincas, né? Ô, Que é cerveja a Quincas, Quincas. tá louco, cara. Deixa eu ver qual que é o sabor dessa. Essa daqui, cara, é o Severino. Severino. Aí, ó. Severino. Cerveja Bom Severino. demais, né, cara? Eu gosto do gin da Clementina, que é Tem a gin, Clementina é uma ruivinha ali no rótulo, e eu Aham. sou apaixonada por gin. O gin do Quincas é pronto pra beber. Delícia. E o chopp Eu de gosto. vinho, tu gosta? Bom também, Chopp mas de você é vinho. o maior fã Eu do chopp de gosto, eu vinho. gosto, eu gosto. Eu gosto da cerveja Vivian. A Vivian, Vivian. ela é Wise Beer, é de trigo. De trigo é mais gostoso. Gostoso, tem um sabor diferente aí. Experimente aí as cervejas da cervejaria Quincas. Você vai Cerveja- gostar. Sigam eles lá no Instagram também, É né? verdade, que é Quincas com Q de queijo, tá? E depois é o K-A-S. Isso aí. K de KKKKK. Cervejaria Quincas, que tem a sede aqui no bairro do Ipiranga, tem a cervejaria ali, tem um bar gigante. É bom, tem show lá. Em Bom breve demais. estaremos fazendo um stand-up lá nesse bar, né, Luiz França? Vamos fazer. Vamos lá. fazer, pô, vamos ganhar um dinheiro lá. Vamos Vamos embora. ganhar dinheiro, eu vou pagar tudo em cerveja pra gente. Valeu, Quincas. Tamo Valeu. junto. Senhoras e Maravilha. senhores. E nossa canequinha também, né? Que os nossos Aqui, ó. convidados costumam Rapaz. gostar. A gente toma uma aguinha. É da Senhorita Fita Personalizações. Faz press kit, faz convites, canecas, tudo para sua empresa, tudo para o seu evento. Tem lá na Senhorita Fitas Personalizações. Show de Isso bola. aí, show de bola. Vamos lá, então. Rapaz, hoje Hoje a é gente vai um viajar papo. pra longe, hein? Hoje a gente vai, cara. Hoje é um Hoje, assunto muito assunto que me interessa. também. Assunto de Já outro assisti planeta. vários documentários, já. Eu sei muita coisa mesmo. É mesmo? E eu já vi. Você já viu? Ah, Já vi, mentira. já vi. Eu já vi vi. também um, que eu até Luzes. mandei. Eu vi Luzes também. É. Ainda não vi. Eita, gente, eu nunca vi nada. Você nunca viu? Nunca vi nada. Será que eu não sou evoluída o suficiente para eles virem até mim e É, acho aparecerem que, pra acho que é mim? isso aí. Será? Então, A gente vai receber aqui ele que é pesquisador, ufólogo, nosso querido Edson Boaventura. oba, Tudo Edson. bem? Isso aí, tudo bem? Prazer. Valeu. Prazer, Edson. Prazer ter você aqui. Tudo bem? Muito Obrigado bom. ter vindo aqui pra gente bater esse papo. mesmo. Porque... Veio voando. Não, vim de Uber mesmo. Tem Ubernave ainda, só Ainda não, Ainda mas não. um dia vai ter. Um dia vai ter. Um dia vai o que ter. vai voar aí, É. né? Mas ufologia é um negócio que está em alta, né? Sim. Eu não sei se vocês têm acompanhado aí na televisão, nos noticiários. Estados Unidos, o negócio está pegando, né? Pega. Né, o Congresso Nacional lá, o pessoal denunciando, falando, olha, Estados Unidos está escondendo mesmo nave, pedaço de nave, corpos não humanos, né, o Cara, David Grush Sim. foi um ex-funcionário da inteligência que veio aí polemizar, né, esse assunto na atualidade. Além disso, a gente percebeu aí que a NASA, que ficava quietinha, dizia que não tinha nada, nesse ano de 2023 ela já veio 2 vezes em audiência pública também falar a Sim. respeito dos UAPs, né? Porque antigamente falava UFO, né? Ou OVNI, Isso. disco voador. É. Hoje é a sigla temática, mudou. a sigla, né? É UAP, que é UAP. fenômeno anômalo não identificado, ou FANI, né? Nossa. FANI em português, né? Cara, Cara, eles devem, de repente, estão falando mais abertamente, até para preparar, talvez, né, a população, porque se soltar, imagina, o cara, ó, gente, ó, a gente tá aguardando mesmo, tem um tempo, tá aqui, os caras vão soltando aos poucos. Eu sempre falo isso em podcasts, né, em televisão, onde a gente vai, que tem uma agenda de liberação, né, de reconhecimento desse assunto que está em andamento. Então, mas o que eu sei, não sei se você pode confirmar aqui, é que esses arquivos secretos do governo dos Estados Unidos, do Pentágono, eles duram 50 anos. Você lembra que a gente teve aqui na política lá, o segredo de 100 anos, lá, o cara faz um contrato do governo que depois de 100 anos que pode divulgar. É que lá nos Estados Unidos era 50 anos. Então, se passaram 50 anos, aí eles começaram a divulgar lá, principalmente da ufologia. Na verdade, são 25 anos 25 prorrogáveis por mais 25, aí dá então, 50. é isso No aí. Brasil também é assim, quando a classificação é ultra secreta. Por exemplo, o caso de Varginha, Aham. ele foi classificado como ultra secreto. Então, teria cumprido 25 anos agora, um tempinho atrás, só que o Exército foi lá, mexeu os pauzinhos e reclassificou novamente
pelo mesmo período, ou seja, mais 25 anos. Somente em 2046 é que a gente vai Nossa. colocar a mão nos documentos do caso Varginha, isto é, se eles não sumirem com isso. Eu conversei certa vez lá em Curitiba, né? Você veio de Eu vim de Curitiba. Curitiba, cheguei. Eu tive num congresso com o Brigadeiro Pereira, falecido Brigadeiro Pereira, José Carlos Pereira. E ele me falou que quando houve a liberação por parte da Aeronáutica de documentos no Arquivo Nacional lá em Brasília, que milhares de páginas hoje disponíveis, o que foi liberado era documentação de OVNI relativo à classificação baixa, ou seja, sigiloso, confidencial. Agora, o que tinha de secreto e ultra secreto Caramba. nunca foi liberado. Cara, Então Sabia tá nem lá, disso. tá lá ainda. tá lá ainda em arquivos de inteligência, muita coisa eles digitalizaram, outras que são evidências, tal, aí fica arquivado, só que aquele negócio fica mofando lá, né? Uhum. Porque deveria estar na mão de cientistas, né? E infelizmente no Brasil, eu falo infelizmente porque a gente está deixando se perder essa tecnologia alienígena pros Estados Unidos. Uhum. E desde a década de 50 existe um acordo entre o Brasil e Estados Unidos que tudo que acontece aqui, os americanos vêm e botam a mão e levam embora lá para a Cara. famigerada Área 51. Entendi. O meu amigo Xaropinho, lá do Ratinho, Uhum. ele passou lá nessa cidade, ele foi fazer No lá uma Varginha? gravação em Varginha. E lá, cara, ninguém faz piada com isso, é proibido. É O negócio mesmo. é muito sério mesmo, as pessoas, mesmo? é sério. As pessoas As- têm medo, né? Ele Tipo, conheceu lá uma pessoa da família lá que viu o ET. Uhum. Viu o ET, o negócio é sério, cara. Tem pessoas que. Ó, hoje a gente tem em Varginha 150 testemunhas civis e militares que participaram direta e indiretamente do caso. Então é muita gente. É. cara, Os militares, muitos deles assumiram um compromisso e assinaram um termo de confidencialidade, então por isso que eles não divulgam ou negam, né? Mas na surdina ali, né? No boca a boca, eles acabam falando, dando detalhes, tal. Tanto é que agora, em novembro, eu comecei a escrever um livro sobre Varginha, porque eu fui um dos investigadores do Grupo dos Sete. Uhum. O Grupo dos Sete foi o grupo inicial de pesquisadores lá em 1996, quando ocorreu o caso em janeiro, e esse grupo teve acesso irrestrito a todo o material, depoimentos até de militares, né? E ao longo do tempo, né, desses 20 e poucos anos que já passaram, a gente também foi conversando com militares, com médicos. Então, hoje tem vídeos que a gente ficou sabendo dessa criatura na mão de civis e na mão dos militares. Logicamente que dos militares é difícil aí vazar, mas a gente sabe que tem gente que tem, Uhum. mas tem um medo lascado de dar uma cópia disso. Mas estão tentando aí, né, junto aos médicos, junto a algumas famílias, ver se consegue liberar alguma coisa aí urgente para as pessoas terem a certeza Sim, sim. absoluta de que alguma coisa em Varginha Aham. aconteceu. Mas, por exemplo, esse documento aí, esse termo de confidencialidade aí, ele tem um prazo de validade? Porque lá nos Estados Unidos, teve aqui recentemente lá, caiu lá o prazo lá, e o cara começou a falar lá, o cara que era do Pentágono. Ele tem um prazo. Ele tem um Tem prazo, um né? prazo. Então, Só que se a gente for esperar vingar esse prazo aí, esquece, de repente eu nem vou estar mais vivo, né? teve um cara do exército que morreu, né? Levou uma mordida do bicho, Na verdade, tomou um arranhão. um arranhão. Um arranhão embaixo da axila. É o Marco Caraca, esse era- Elixerezi. Ele era um P2, um PM da Polícia Militar Mineira. E ele foi destacado para fazer uma ronda no Jardim Andere, onde tinha ocorrido ali já algumas capturas, o avistamento das meninas, né, que foi num terreno baldio, que a Liliane e a Kátia Valquíria viram aquela criatura agachada e tal. E o Marco Elixerezi, juntamente com um colega dele, que era o Eric Lopes, esse não fala, tá nativo até hoje, Uhum. acabaram atropelando uma dessas criaturas. Houve uma fratura exposta da perna da criatura. Aí o Marco Elixerezi pegou essa criatura, colocou no banco de trás e o Eric Lopes tocou o carro até o pronto-socorro do hospital regional, que fica numa região bem central. Uhum. Só que o médico que estava ali de plantão, isso era à noite,
no dia 20 de janeiro de 96, não quis atender. Até falou, negócio extraterrestre, de outro mundo. Ele falou, esse negócio de outro mundo aí, leva lá pro regional, que já tem uma ala fechada lá, porque já chegou um negócio desse aí. Já tinha Caramba! chegado outras Olha criaturas. isso, cara. Aí levaram essa criatura para lá, a polícia deixou lá tal, e os médicos, vendo que aquela criatura estava ali em sofrimento, né, com um ferimento na perna tal, resolveram filmar. Então fizeram umas filmagens, dizem, né, as más línguas ali que aparecem 3 médicos, mais enfermeiros, 2 enfermeiros, né? Depois eles chamaram um padre, que era da igreja matriz, ele foi até lá para ver, porque quando eles viram aquela criatura, ela era marrom escura, com aqueles calombinhos na cabeça, que pareciam chifres, e olhos vermelhos. Então, e o cheiro também é um cheiro muito que doía as narinas, né? Tipo um amoníaco, uma coisa bem fedida, assim. E aí ele resolveu chamar o padre, porque pensou que era o próprio capeta, né? Tava ali o capiroto, né? E aí, Saiu do vidrinho. e nisso eles fizeram ali uma filmagem e tal, até que chegou os militares da ESA, né? Da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, que fica a 15 quilômetros ali de Varginha, que era do Exército. E esse pessoal, então, aí assumiu, pressionaram o ortopedista ali para que ele desse um jeito naquela situação da fratura exposta da criatura. Logicamente, ele nunca tratou de um ET, né? De um bicho ali, sei lá, uma criatura que ele nunca tinha visto. Mas ele falou, vou aplicar o que é básico aqui, convencional no ser humano. E ele fez isso. E, curiosamente, houve uma cicatrização absurda. Em 24 horas, o osso estava colado e a pele também estava colada. Então, assim, não tem nenhum ser humano, animal na Terra que tenha uma cura, assim, excepcional em 24 horas está tudo ok. Eles são parentes da lagartixa, né? Você arranca o rabo, já cresce rápido. Então, vai saber, né? Se não tem alguma coisa. Assim, alguns testes que a gente ficou sabendo, né? Que foi feito tanto lá como na Unicamp, né? Porque 2 criaturas depois foram remanejadas para a Unicamp. Uma viva e uma morta. Entregaram para o Badam Palhares, para o Conradinho Metz. A equipe da doutora Fátima também cuidou disso daí. A criatura viva ficou, na maioria das vezes, no IFCH, lá na Unicamp. E a criatura que estava morta ali, que eles fizeram necrópsia, foi para uma espécie de um subterrâneo que existe no HC, no Hospital das Clínicas lá da Unicamp, e só que mantiveram isso sob sigilo. Os americanos estavam lá, pessoal armado do Exército fazendo a guarda e tudo mais, e algumas análises que eles fizeram, eles descobriram que a contagem de bastonetes dentro do sangue da criatura eram numa quantidade superior. E aí eu conversando com alguns médicos que entendem disso, né, porque a gente é especialista da ufologia, mas aí a gente tem que lançar a mão de outros cientistas, outros especialistas para entender. Sim. E aí eles falaram o seguinte, que se existem muitos bastonetes, isso pode evidenciar esse tipo de cura ou de cicatrização rápida, como aconteceu naquela criatura, né? Assim, voltando um pouquinho no Marco Elixerese, né, que faleceu. Que daria, só esses bastonetes aí, daria para pegar um pouco dessa genética, misturar com a nossa e a gente seria super seres humanos. Não sei, né? Aí tem que falar com o pessoal que mexe com esse negócio. Se dá para fazer algum hibridismo aí, né? Alguma coisa, mas não sei se vai dar liga, não. Porque a gente não sabe qual que é o DNA dessas coisas. E pelo que tudo indica, no caso de Varginha, as criaturas que foram capturadas, né? Hoje a gente fala de 5 criaturas, né? A gente tem como... Lá em Varginha foram 5? 5. Uma nave inteira caiu, tinha 5.
Não, tem gente que viu 10. 10? 10 Cara, era um busão. no pasto do Era vovozinho. lotação. Uma lotação. Era um objeto do tamanho de um micro-ônibus, Olha aí. como se fosse um cilindro. submarino Ah, sei, eu já vi cilíndrico, aquele cilindro. soltando fumaça, né? Ele foi atingido por aqueles, sabe, Era uma cápsula. na época da Guerra nas Estrelas, Uhum. que eles criaram aquele laser para Sim. destruir, né? E, por exemplo, algum meteoro que adentre o espaço aéreo nosso, que pode oferecer algum tipo de risco, eles atirariam isso e fragmentariam. Uhum. Então foi essa tecnologia em 96 que foi utilizado pelo NORAD norte-americano. Aí o NORAD, como tem um telefone dedicado no Condabra, que agora é o COMAI, lá na área especial 12 em Brasília, que é da Força Aérea Brasileira, eles ligaram, falaram, nós atingimos aí um negócio, estamos indo para aí, e vê qual que é a base militar mais próxima e manda o pessoal para lá, porque vai cair na latitude tal, longitude tal. Caraca. E aí, qual que era a base militar mais próxima ali? Era o Exército, que era a Escola de Sargento das Armas. Por isso que foi esse pessoal para lá. E aí caiu lá um negócio em Eloy Mendes, esse objeto charutoide aí, só que antes dele cair, ele foi perdendo altitude, passou em cima da fazenda do Eurico e da Auralina de Freitas, que era um casal de capatazes ali de uma fazenda, que fica na estrada de Varginha, para quem vai para Três Corações, uns 10 quilômetros saindo ali de Varginha, e eles viram passar no pasto aquele objeto, e o gado ficou assim, nervoso, começou a correr de um lado para o outro. Eles pensaram, teve um estouro, né, da manada ali do gado, né? Só que aí eles viram, tinha aquele objeto lá, que demorou ainda muitos minutos, bem devagarzinho e perdendo altitude, até que foi cair mais lá para frente. Eles ficaram muito assustados e depois de alguns dias eles revelaram publicamente, né, na televisão, que tinha visto essa nave. Outras pessoas também viram, mas não era só uma nave, porque outras pessoas relataram esse tipo de objeto charutoide naquela época, antes da queda, né? Porque a queda dela, ela caiu ali por volta de 1, 2 da manhã do dia 20 de janeiro. E sabe quem chegou no dia 20 de janeiro, logicamente mais durante o dia? Os americanos aqui no Brasil. O Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, ele participou de um programa num canal aéreo aí, e ele falou que foi perguntado, né, pelo host ali, se os controladores já tinham passado por alguma experiência envolvendo os OVNIs, objetos voadores não identificados. E aí ele, assim, bem naturalmente falou, lembra do caso Varginha? Então, naquele dia 20 eu estava na operação, de repente eu olho no escopo do radar e está entrando um C-17, que é um avião de guerra norte-americano da USAF, né, da Força Aérea Norte-Americana, e aí ele assustou, porque ele olhou, na documentação não tinha AVOEM, não tinha autorização de entrada de voo. E como era uma aeronave militar, ela só pode entrar com 48 horas, algumas até com 72 horas de tendo autorização. Sim. Como não tinha, ele falou, pronto, vamos ser atacados, né? Já estamos sendo chegar a guerra invadidos. do nada. Aí ele falou, vou ligar para o meu chefe, né? Que tem a operação, e o chefe dele fica numa outra sala. Antes que ele ligasse para o chefe entra na sala da operação e fala, Feres, tá entrando aí uma aeronave e tal, não tem autorização tal, mas depois a gente vai atrás e deixa eu te falar, ela tá indo para Campinas, vai descer lá em Viracopos e tal, e já tem 2 helicópteros da FAB esperando para levar os norte-americanos para Varginha. Isso no dia 20 de janeiro. Nossa. Caraca. Caramba. Já tava tudo Entendeu? organizadinho. E aí, veja que eles esconderam, depois lá a gente ficou sabendo que tiveram que fazer uma adaptação, porque o avião era muito grande, chamaram o funileiro lá para fazer um bem bolado na porta, uma dobrinha assim, né, aumentar a porta para que ficasse escondido e guardado lá no hangar o avião. Até que depois eles levaram as criaturas e a nave embora para os Estados Unidos. O que eu descobri agora recentemente? Olha aí. Olha aí, O que eu exclusivo. descobri?
Um amigo meu lá dos Estados Unidos, porque o assunto de Varginha lá nos Estados Unidos tá pegando fogo. Ah, é? mesmo? Depois que teve o documentário lá do James Aham. Fox e tal, aí o assunto lá tá pegando fogo. A Leslie King, que é uma jornalista do New York Times e tal, ela inclusive já conversou com um piloto da USAF, da Força Aérea, que transportou essas coisas do Brasil para os Estados Nossa. Unidos. E esse piloto, ele é um dos que estava prometido para fazer a denúncia junto ao Congresso norte-americano. Imagina, Nossa. se isso acontecer de fato, Uhum. vai ser uma bomba aqui no Brasil, né? Porque é um Sim. americano comprovando o que aconteceu aqui, que o Uhum. pessoal pensa que é lenda, e Aham. não é lenda. Mas o que que a gente descobriu então? Esse meu amigo disse, tá um comentário aqui, assim, assim, aí comentaram que o ex-presidente Clinton tinha feito uma carta para o Pentágono perguntando qual era o conteúdo de um avião da USAF que veio do Brasil, que veio da América, e pousou em Groom Lake, que é a Área 51. Uhum. Groom Lake, Nevada, onde fica a Área 51, que é a área onde eles guardam esse negócio aí. É. E a gente já tinha informações que foi para lá mesmo, né? A gente conhece uma brasileira que é casada com um funcionário de lá, que contou isso pra gente. Logicamente não grava, né? Esse É. povo, se gravar, perde o emprego, É. tá lascado. Então, mas confirmaram, falaram, não, chegou, foi mesmo. E essa carta, é interessante que ela tá datada do dia 30 de janeiro de 1996, foi o pedido do Clinton. Agora, ele não conseguiu. Mesmo usando lá a lei, alguns artigos que ele tinha presidenciais, né, para poder ter acesso a essa informação de qual era o conteúdo dessa aeronave da USAF que chegou na Área 51, ele não conseguiu até hoje. Caramba, então a gente vai ter ainda mais coisa para ser dita aí desse caso de Varginha. Sim, o caso de Varginha é o mais famoso aqui do Brasil, né? Mas tiveram outros casos. Por exemplo, aí você tá com algumas fotos aí. Será que a gente consegue posicionar essa câmera aqui, ó? Se a gente pegar a geral e trazer para perto aqui, Ó, nossa equipe técnica. consegue? Aqui, ó. Ali, ó lá. Ah, que ele vai dar um zoom Ó, aí. esse aqui é o A nossa equipe- documento, é a carta do É. Clinton, do ex-presidente Caraca. Clinton. Dá pra dar um zoom aí? Acho que dá, né? Se Essa aqui é jogar pra- aquela câmera aqui Pra pegar perto, aí, ó. Vai É pegar, a ó. carta. Ó lá, vai chegar aí, ó. Vai chegar, ó lá. vou tentar jogar. Mas tem zoom, ó lá. Ó lá, ó. Ih, Deu, rapaz. olha lá. Aí, ó. Eita, rapaz. Então, essa aqui é a carta do Clinton pedindo essa Caraca. coisa. Além disso, por exemplo, para não ficar só nas minhas palavras, né? Uhum. Porque parece que eu tô Joga a câmera. falando. Esse aqui é o Marcos Feres, ó, também. Esse aqui, ó, esse de camisa vermelha Aham. é o Marcos Feres. É esse ex-controlador de voo que falou isso. Uhum. E o avião da USAF, em 96, quando a gente pesquisava isso, nós recebemos a foto do avião que pousou lá em Campinas. Viracopos. E hoje a gente sabe que teve até um avião da NASA que pousou em Congonhas aqui. Caralho. Que nem quem usa muito Congonhas, né, sabe que não é toda hora que pousa Não, um quase avião nunca, da né? NASA, quase nunca. Uhum. Né? E naquela época pousou. Só que o pessoal, os pilotos que estavam chegando em voos da Europa, não se tocaram que estava relacionado ao caso Varginha. Só depois, quando começaram as matérias nos jornais, né, televisivos, tal, aí Vai no enquadramento. que eles associaram ao fato de Varginha, né? Então, assim, Varginha, ele é um arquivo X verdadeiro, né, com fatos e dados, e que infelizmente foi acobertado por conta desse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que existe desde a década de 50. Isso eu já até achei provas documentais no arquivo nacional norte-americano, são documentos do projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul. O projeto Livro Azul, ele era um projeto de pesquisa de OVNI, mas que tinha o interesse de tentar explicar o máximo de casos, ou mesmo que fosse OVNI autêntico, se você conseguir falar, não, é balão, e ficava como balão. Aham. Então era mais um engodo, né? Foi mais Sim. um projeto. Esse projeto ele funcionou de 1952 até 1969, sendo que dentro dos casos pesquisados, que foram milhares, existem vários casos brasileiros.
de quedas de OVNIs que ocorreram no Brasil, por exemplo, em Ubatuba, que foi a explosão do OVNI de Ubatuba, o caso de Leme, um caso que ocorreu, por exemplo, em Bicas, Minas Gerais, um outro caso que aconteceu entre Santa Catarina e Paraná, envolvendo discos voadores, né? E que foi capturado pela Força Aérea, depois levado para São José dos Campos e de lá para a NASA. Caramba. E isso eu estou falando com base em quê? Em documentos que foram liberados atualmente lá nos Estados Unidos pela FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação. O de Eu fico Ubatuba, pensando, Edson, se né, co- desculpa te interromper, mas por que esse negócio de ET tem que ser sempre pra gente uma lenda e não um negócio que, tipo, cara, a maioria das pessoas já tem prova, muita gente já viu. Por que o governo tem tanto esse negócio de encobertar e não deixar com que a gente saiba que essas coisas estão chegando aqui no nosso planeta? Eu tenho uma teoria. tudo por ambição. Ambição? O pessoal quer o quê? Deter o poder e a tecnologia alienígena, que é superior, logicamente, para ser superior, belicamente falando, aos seus inimigos potenciais. No caso dos Estados Unidos, se ele tiver essa tecnologia, através de uma engenharia reversa, ela transforma isso em tecnologia terrestre, bélica ou não, Sim. e vai dominar quem? China, Rússia, que são seus inimigos potenciais. Eu estava falando de um caso, né, que aconteceu no Brasil. Isso aqui é um documento norte-americano liberado pelo FOIA, Lei de Liberdade de Informação. Aqui, ó, dá para ver bem aí? Mais ou menos, né? Vai funcionar com fotos. Aí, ó. As fotos a E, gente. e esse, Fotos e, vai ficar esse, legal. e esse documento aqui, ele traz falando de um caso, né, que o objeto caiu aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó, Paraná e Santa Catarina, depois foi enviado para São José dos Campos e depois para a NASA, aqui, ó, NASA. E sobre o acordo, por exemplo, isso aqui é um documento do Blue Book, lá do Arquivo Nacional. Nesse aqui está bem claro aqui que tem um acordo com o Exército Brasileiro e com a Força Aérea Brasileira. Está escrito aqui, ó, cooperação, aqui, ó, cooperação com Brazilian Army e com Brazilian Air Force. Eu já assisti vários documentários desses de ufologia, e o que eu sempre vi nesses documentários é a questão extraterrestre, ela está ligada à questão bélica. Então, é só assim, onde tem um ET, tem lá o exército russo atrás e o exército americano. E Eu o ainda chinês. acho. E o Chinês também? chinês agora. Chinês eu nunca vi. E o japonês também está bem Ah, interessado tá. nesse negócio. Porque eu acho ainda que essas criaturas, cara, elas foram criadas aqui. Elas foram criadas aqui, que é tipo uma espécie de humanoide, alguma espécie que os caras inventaram mesmo, que é tipo para você andar em alta velocidade, ficar invisível. Então é para espionagem principalmente. Então todos esses acontecimentos de ETs tá ligado à espionagem. É você criar um serzinho ali assim que consegue estar ali, pegar informação. É verdade. Isso aí é verdade. Por que que ninguém nunca definiu de onde de qual galáxia que é esse ET? De que planeta saiu esse ET? Sabe por quê? Saiu daqui da Terra. São seres criados aqui. São aquelas são experiências. Isso aí é fruto de experiência. É verdade. Olha, Isso é fruto de experiência. eu assim, Ataca porque eles não são programados para causar mal pra gente. Eles estão para tentar descobrir informação de países. Entendeu? É que olha, assim, eu discordo um pouquinho. é mesmo? Pelo seguinte, a gente já pesquisa há 42 anos esse fenômeno e, assim, existe uma gama variada de tipologias. Então, se fosse uma única tipologia, de repente poderia ser um experimento híbrido, alguma coisa assim, né? Mas aí, como explicar os aparatos voadores diferenciados? Ó, por exemplo, Mas eles a inventam, gente só tem inventam. aqui, ó, várias tipologias. A mais comum, eu vou colocar aqui, mas eu estou só mostrando para vocês. Aham. A mais comum, dá para ver aí? Aí, Dá. assim, dá. Aí, deu para ver, né? Então, veja assim, tem seres humanoides, seres que parecem seres humanos, outros que... Agora, qual que é o mais comum? O mais comum é o Grey, né? Não sei se vai dar para ver aqui. Aí. Aí, ó. A gente tem algumas carinhas deles aqui, mais
Que são esses que típicas. têm os olhinhos puxados que a gente conhece mais, que é os que tem um Isso. negocinho. São chamados O de grey, cottons. os greys, né? Porque eles são cinzentos com olho preto, né? E esse aí é 80% dos casos, Esse né? O aqui grey. parece um lobo. Tem alguns que lembra até o Tony Ramos, de tanto pelo que tem. Tinha, Sou eu, o desenho da Globo. Olha, velho. olha, Interessante. eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa que é interessante. Deixa eu achar aqui. Eu acho que Eu queria ver a foto do pedaço da é, nave. da nave. Já mostro, Se eu já quero- mostro. Aqui, achei. Cara. Esse aqui é o mais comum, que é o Sim. grey, tá? 80% dos casos mundiais é essa tipologia, é esse aí que abduz as pessoas, que faz as experiências genéticas, é o que faz o trabalho sujo, vamos Esse dizer é o assim. mal, o Ele é o malvado. normalzão. Não Esse é o demônio necessariamente, não da galáxia. necessariamente que esse negócio, a questão de bom ou ruim, depende do ponto de vista de quem está sendo afetado pelo que eles estão fazendo. Então, um abduzido, se ele sofre uma queimadura, algum tipo de experiência mais dolorosa, então ela vai falar que foi mal. Agora, imagina, por exemplo, hoje, a gente pegando um ratinho, uma cobaia, e você está injetando algumas coisas. Do ponto de vista da cobaia, do ratinho, Nós somos maus. a gente é ruim, mas É. qual que é a finalidade daquilo? Criar uma vacina, criar Uhum. alguma coisa que vai beneficiar milhões. Eles também são a mesma coisa. Então é a mesma coisa. Uhum. Então depende do ponto de vista que você está olhando, né? O ser bom ou o ser ruim. Aí se a gente for olhar, por exemplo, para dentro da nossa civilização mesmo, o próprio ser humano, aí, a gente é o último, Uhum. né? Porque é pai matando filho, filho contra pai. É um negócio absurdo. A violência, as guerras aí que É. estão rolando. Assim, não tem humanidade nenhuma, não tem misericórdia nenhuma. Você sabe mais ou menos o que um ET come? Do que ele se alimenta? Olha, isso já me perguntaram uma vez, uma menininha de 5 anos, lá na igreja que eu frequento, ela é filha de um apóstolo lá. Uhum. Aí ela chegou assim, posso fazer uma pergunta, né? Que ela sabia que eu mexia com ET. Falou assim, o que o ET come? Aí eu me lasquei, né? Porque uma pergunta que nunca tinham feito É. para mim, aí eu fui pensar, né? Dentro desses casos ufológicos, a gente não tem nenhuma situação, estou falando a nível mundial, não conheço nenhum caso em que a pessoa viu uma dessas criaturas, um desses tripulantes de OVNI, se alimentando dentro da nave ou fora da nave. Agora, o contrário, o abduzido receber algum tipo de alimento pastoso, alguma coisa diferente, que a gente não sabe se é alimento, se de repente é alguma coisa para descontaminar, com base em algum experimento que ele vai fazer com a pessoa ali, a gente não sabe. Isso acontece do ser humano quando está dentro da nave, dentro desses compartimentos aí, passando por experiências, por abduções, ou visitas de dormitório, né? Porque hoje tem muito esse negócio de não precisa a pessoa ser sequestrada, levado dentro do disco, não. Eles vão até a sua casa, até o seu apartamento, seja na zona rural, seja na cidade, e adentram. Isso geralmente à noite, de madrugada, e aí você tá lá na cama com a sua Nossa, velho. esposa, né? E de repente o interesse deles é você ou a sua esposa. E aí o cônjuge fica apagado, totalmente paralisado, e o outro é levado, né, geralmente por tubo de luz, para dentro da nave. Às vezes eles fazem o que tem que fazer ali mesmo, na cama, e depois largam a pessoa e vão embora. O que a pessoa sente ou pensa? Que houve um sonho ou uma paralisia do sono. Então, geralmente a pessoa fala assim, eu vi uns serzinhos baixinhos do lado da minha cama, mas eu não conseguia me mexer, mexia só os olhinhos e tal, e eles Nossa. mexeram em mim, tocaram em mim, senti um negócio frio, né? Então tem muitas dessas nuances, né, de aspectos que a gente já levantou, que são coincidentes, porque ufologia, tudo é meio que padronizado. Eu queria voltar aqui na tipologia do Gray, é 80% dos casos. 15% dos casos são seres parecidos conosco. Eles só variam em estatura, mas têm uma aparência bela. Assim, se botar um terno, entra na festa e E vai passa que vai. desapercebido. Será que você já pegou um ET, 15%. Gui? Olha só, 15% dos casos
mundiais é esse tipo. E 5% restante são seres bizarros, que é aquele peludo, Aham. né, que os antigos falavam que era o lobisomem, né, Então, um ser lobisomem é um ET? robótico, energético, a própria criatura de Varginha, por exemplo, ela estaria dentro desses 5%. Uhum. Então são seres mais bizarros, né, e animalescos. Uhum. Esse que é o Grey, o interessante que as pessoas falam assim, mas esse negócio de ET deve ser invenção mesmo, porque muitas pessoas, né, só começaram a falar isso a partir da década de 40, quando teve aquele caso de Roswell, quando teve aquele caso do Kenneth Arnold, que ele viu 9 objetos em forma de croissant, né, meia lua, assim, voando, né, lá no Monte Rainier, em Washington, isso no dia 24 de junho de 47, e a partir daí o pessoal pensa que a ufologia, então, existe. Sim, existe a era moderna, mas existe também a antiguidade dos discos voadores. E aonde que eles estão presentes? Por exemplo, você pega a pintura rupestre lá na Austrália, essa aqui, por exemplo, é a Vondina, Aham. feito pelos aborígenes australianos. E não lembra muito o Grey, né? Vou colocar aqui, ó. Isso. Não lembra? Lembro. Se você olhar aqui, outro, Esse é o Christian. Christian Grey. seria o Grey, né? Ó, e veja que os aborígenes, eles colocam isso aqui, geralmente, em cima das cavernas, na parte de cima. Por que que eles fazem isso? Tudo que está acima, em termos de pintura rupestre, de petróleo, significa que está relacionado ao cósmico, ao celeste, ou ao espiritual, do que aquela tribo, aqueles primitivos acreditam. Então, assim, esses visitantes, né, do passado, esses astronautas aí, antigos astronautas que o Eric von Däniken falavam, seriam, de repente, a presença desses tripulantes que já vêm monitorando Já muito. e atuando com a civilização terrestre. Isso é que parece estar bem evidenciado. Esse aqui é na Austrália. Esse aqui, ó, por exemplo, é em Utah, nos Estados Unidos, e a gente vê o mesmo ser aqui, ó, com os olhos grandes, Sim. né, e com antenas nos capacetes, né, porque às vezes o ser que vem para cá deve ter ou algum problema com bactéria ou com o próprio habitat, que eles são obrigados a usar uma espécie de capacete. Uhum. Eu cheguei a escrever esse livro aqui, ó, que é o Alienígenas no Passado do Brasil. E o que tem nesse livro aqui de interessante? São casos envolvendo tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. Mas o que eu queria mostrar para vocês, quando a gente fala de capacete, por exemplo, a primeira abdução no Brasil, ela traz um tipo em 1931, em Caramba. Campinas. Nossa. Senhor José Florencio foi abduzido e o ser ele tinha um capacete com antena. Esse aqui é um outro caso que foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira, o caso Thiago Machado, em Pirassununga, em 69, que também lembra muito o mesmo tipo. E aqui já é na Serra das Mesas, Chapada das Mesas, quando teve a Operação Prato, o fenômeno chupa-chupa, O lá garoto no que fala norte. chupa-cabra, essas coisas, não? Não, Não. chupa-cabra é diferente, diferente, de né? chupa-chupa. Mas o que eu queria mostrar para vocês? O Que show Eu acho que que você foi passou. Foi esse que O me Gui pegou na passou. madrugada. Espírito que era Tô um eu ET. dormindo assim, cara dormindo pelado ali, de repente alguma coisa começou a morder, me morder aqui no Do Bilal. pênis. Aí eu fui ver, não era nada, cara, tinha algo tava mordendo, e tinha um corte assim. É mesmo? Eu fui no hospital. Aí um amigo meu falou assim, cara, isso aí pode ser espírito, os íncubos e os súcubos. Então, isso já ouviu falar em súcubo, íncubo? Sim, sim. Eu ouvi Já, Sim, né? eu vi por causa dele que ele Então, falou pra e gente. isso aí seriam espíritos, né, segundo a Igreja Católica, malignos, Uhum. que atuam de forma sexual, né, com mulheres e com homens, geralmente jovens, isso na Idade Média, acontecia muito na Idade Média. Então, ele tem aqueles iconogramas antigos que mostram tipo um demônio, assim, com um chifre e tudo mais. Agora, imagina, naquela época, eles interpretavam dessa forma. Vamos supor que naquela época eles avistassem um ser com capacete, com antena no capacete. Não seria o próprio
capeta também, É. porque dentro da ufologia a gente tem um dos aspectos da abdução que são as relações sexuais. Tem até livro publicado por 2 psicólogos de São José do Rio Preto, que é o Álvaro Fernandes e a Sônia Maria Trigo, que chama Contatos Sexuais com Ufonautas. Tem mais de 10 casos lá envolvendo mulheres e homens do Brasil, de várias regiões brasileiras, que tiveram relação sexual com alguma coisa. A gente não pode afirmar que é um extraterrestre. Pode ser um tripulante daquele objeto, sim, mas também a gente não pode descartar a hipótese, né, a conjectura de que esses seres poderiam estar pegando uma mulher de uma determinada região ou de um determinado país, colocar junto com um outro e aí se aproveitar só do produto depois do óvulo fecundado, por exemplo, né? Porque isso acontece também. Mulheres são inseminadas, isso tem vários estudos, livros, e do 3º para o 4º mês o feto some. Caraca. Aí você vai pro médico, o médico fala o quê? Ah, é uma gravidez psicológica. Só que tava lá o feto e o feto sumiu. E vai aprofundar, fazer uma hipnose regressiva na pessoa, porque já tem um histórico ufológico, alguma coisa, você descobre que foi subtraído o feto, ela teve uma abdução, passou por essas experiências, depois ela foi abduzida novamente do 3º para o 4º mês, e aí tiraram só o feto. Agora, a gente tem aqui, tem casos, né? Dizem que tem seres humanos híbridos aqui, que são pessoas já eles vêm aqui, plantam, né? Se acasalam com seres humanos, aí começam a nascer seres humanos meio que híbridos. É gente meio ET, Olha, eu não acredito nisso, não? não. Porque eles falam Porque assim, comportamento. Sabe esse comportamento meio de pessoas reservadas, pessoas que não se comunicam tanto, pessoas que são meio isoladas, eles falam que é isso. mas tem pessoas que são assim mesmo, né. Agora, eu fico imaginando o seguinte, a gente tem que, olhar pela lógica. Se tivesse alguém que realmente fosse híbrido, tivesse alguma coisa extraterrestre, um sangue diferente, já teria sido detectado. E com certeza essa pessoa já teria ido parar num laboratório e já teriam dissecado essa pessoa de cima a baixo. Cara. E mesmo assim, se tivesse um ET, o ET não vai correr o risco de dar bandeira que é um ET, porque os caras vão pegar ele. Então por isso que eu não, assim, vou afirmar que não existe, mas eu acho que essa teoria dos híbridos, ela não tem tanta força assim. O que a gente percebe dentro da ufologia é o contrário. Os seres, por terem sido agredidos pelos seres humanos ao longo das décadas, então teve gente que atirou em ET, na cabeça do ET, matou ET, arrancou a cabeça do ET. Tem casos assim, tá? Tem em Crixás, um capataz que deu um tiro num ser, só que ele tomou um raio também e depois morreu de leucemia. Para você ter uma ideia, é um caso bem famoso, o caso Crixás, que Eles aconteceu em soltam 77. raio pelo dedo assim? Eles soltam. Não, saiu da nave, né? A nave estava Ah. pousada, isso em 67. O casal de capatazes da fazenda estava voltando de uma visita a parentes, amigos ali, e aí ele enxergou de longe, né? O Inácio olhou, ele e a Maria, aí o Inácio falou: "Ah, esse avião esquisito, né, sem asa, redondinho, pousado ali na estrada", foi chegando perto, tem 3 crianças lá, parece que tá pelado, né, aí quando chegou perto eram 3 carequinhas, baixinhos, diferentes, aí ele viu que não era era criança, era uma coisa diferente. Aí que ele fez? Resolveu, pegar a espingarda, como ele era um exímio atirador, deu um tiro bem na criatura que estava no meio, assim, aí acertou na cabeça, ele caiu provavelmente morto. Aí os outros 2 recolheram. Aí o que aconteceu? Saiu um raio verde daquele objeto em forma de disco que estava pousado e atingiu ele no ombro. Caiu desacordado, a Maria ainda viu os seres levarem aquele atingido para dentro da nave, a nave decolou, foi embora, depois ela conseguiu reanimar o marido, foram para casa e ele começou a definhar. Nossa. Aí chegou o dono da fazenda, que era um funcionário público de um banco lá de Brasília, Crixás é ali em Goiás, né, então ele tinha essa fazenda lá, um cara
bem conhecido também na época. E aí chegando, a Maria contou para ele, ó, aconteceu isso. Aí falou, ó, vamos pegar o Inácio, vamos levar para Goiânia, pro hospital lá, para ter mais recurso, né, para ver o que aconteceu. Aí quando levou para Goiânia, aí o médico falou, ó, ele tá com leucemia e Não, daqui 6 dias já era. não. Aí morreu. E Tem aí pe- foi orientado, né, que eles queimassem a roupa de cama, tudo que ele teve contato por conta da história Sim. macabra, né? E a É. Força Aérea Brasileira investigou isso, porque eu conversei com um major da Força Aérea Brasileira chamado Gilberto Zandimelo, tive no apartamento dele aqui em São Paulo, e ele me contou detalhes a respeito desse caso que aconteceu em Crixás naquela época. E aí, para a gente chegar no ponto que eu queria, a agressividade, então, do ser humano é tão grande que os seres, na atualidade, estão usando de um artifício de se mostrar para o ser humano como uma espécie de holograma. Então, o que a gente vê muitas vezes? O serzinho ali que parece que é um negócio tridimensional, mas, na verdade, quando a pessoa vai tocar, vai pegar, pega no fantasma, né? Não pega em nada. Então, pode ser uma artimanha desses seres, deles não correrem riscos ou correrem mais riscos com o ser humano, já que a gente é bem Caramba. agressivo. Desculpa, tem alguém que já foi abduzido mais de uma vez ou é uma vez só? Tem. Tem? Que... E no caso dessas mulheres, né, que eu estava falando lá, que some às vezes o feto, Uhum. depois de um tempo, às vezes ela é abduzida novamente e é apresentado para ela o ser, Caramba. que é o produto, é o Que filho, foi né? tirado dela. Praticamente é o filho ali, Mano, meio Eles diferente, apresentam? apresentam para a mãe. caraca. Tem casos assim. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chama Intruders ou Intrusos. Não. Foi um filme que ele teve a consultoria do Bud Hopkins. Esse aí era o maior especialista de abduzidos norte-americano. E aí foi feito esse filme baseado, assim, tem a ficção, o entretenimento e tal, mas foi baseado em 3 casos verídicos que eles juntaram tudo numa história, Uhum. que é uns casos americanos top, assim. Aí Caraca. você assiste, você fica apavorado. Só que aquilo ali é a realidade. São coisas que eventualmente ocorrem. Só que não são divulgados para o público. Por quê? Para não gerar pânico. Entendi, eu vou ver. Ô, Edson, e como é que é a comunicação desses ETs? Eles se comunicam através de telecinese, telepatia? Telepatia. Telepatia. 80% dos casos é telepatia. Você pensa em falar uma coisa e a resposta já vem automaticamente na sua mente. Agora, em 15% dos casos são comunicações verbais normais, assim como a gente está falando, só que o tripulante do OVNI, ele fala por exemplo, se for um caso na França, ele vai falar um francês corretíssimo. Se for inglês, um inglês corretíssimo. Se for no Brasil, aí não tem, né? Como ser um português correto, né? Mas eles tentam. Nós vai. Ele fala problema. E 5% são seres que apresentam uma espécie de grunhido ou sons ininteligíveis que não dá pra saber o que é. É, tipo isso aí. Tipo isso. gemido, Chewbacca ali, ó. Se eu fosse abduzido, é pior carona. Lá, eu falo, deixa ele no Japão rapidinho. O ET de Varginha lá, segundo o que o pessoal falou, ele não houve assim um tipo de comunicação, porque às vezes ele fazia um zumbido, tipo um zumbidinho. Algumas pessoas falam que parecia tipo um zumbido de abelha, outros como se você pegasse a unha e passasse no jeans, que fazia aquele zing. Então era isso. Mas alguns médicos, tem um médico norte-americano que esteve aqui no Brasil visitando Varginha, escreveu um livro, inclusive, sobre Varginha, lá nos Estados Unidos. Como que chama o livro? UFO Crash em Brasil, né? Então, a queda do UFO lá no Brasil, mas é o caso Varginha. Esse escritor chama Dr. Roger Carleir.
né? E o Dr. Roger, ele tinha uma especialidade que ele era cirurgião, então ele ficava extraindo implantes, né? Porque tem algumas pessoas que são implantadas, Tipo, então chip. colocado chip dentro das pessoas. E aí ele se interessou por vaginha, tudo, veio para cá, conversou com os médicos, e aí ele teve muitas informações interessantes a respeito da criatura. Dentro do livro dele, conta uma história, para a gente entrar agora no assunto, que o médico, olhando nos olhos da criatura de Varginha, ele disse que foi como uma enxurrada de pensamentos, começou a vir um monte de imagem, um monte de coisa, que ele falou, não vou nem olhar mais para ele agora. Ele ficou com dor de cabeça. Como se aquela criatura comunicasse pelo olhar algum sentimento que ela estava passando, ou alguma coisa que ela queria passar. Teve pessoas, por exemplo, militares, que capturaram a criatura de Varginha, que na hora que elas olharam para o olho do bicho, invadiu no sentimento dela, falou assim, nossa, a criatura está sofrendo demais, né? Elas estão sofrendo ali. Então ele Passava pra... Ela passa sentia tudo a aí. angústia, como se tivesse uma empatia através do olhar. Então, também pode ser um tipo de comunicação. Eles Apesar de eles não não fazer só falam. um zumbidinho, né? Aham. Ninguém até hoje sabe o que esses ETs fazem aqui na Terra. E a maior incidência de extraterrestres é aqui na América, né? Região do México, Brasil, Estados Unidos. Olha, Porque geograficamente aqui é um portal? O que é? não. Na verdade, assim, o fenômeno ele se manifesta no mundo inteiro. Mas por que os Estados Unidos está em primeiro lugar? Porque lá nos Estados Unidos, eles deram muita vazão para esse tipo de estudo. Tanto é que você tem entidades que pesquisam OVNIs, e em cada estado, em cada esquina lá tem um pesquisador. E existe uma entidade muito forte lá, que é a MUFON. E essa MUFON, ela congrega todas essas informações, centraliza isso. Então, os Estados Unidos, dentro do ranking de quantidade de avistamentos, está em primeiro lugar. Em segundo lugar está o Brasil, depois vem México, tal, América, e depois tem alguns países da Europa e também da Oceania. A Austrália também tem muito caso, mas o Brasil está em segundo lugar por conta da extensão territorial. E por ter também muitos ufólogos no passado que tinham grupos ali, mesmo que alguns grupos informais, alguns tinham estatuto e tal, mas eles pesquisavam dentro dos seus estados, das suas cidades, e isso era divulgado. Então, o mundo todo, né, sabe que tem uma casuística imensa no Brasil por conta da extensão territorial. Eu acho que esses carinhas aí, eles são criados daqui. O Elon Musk não está querendo povoar Marte, esses caras não estão querendo povoar outros planetas. Eu acho que isso aí eles já levaram uma galerinha para lá, uma galerinha totalmente modificada, e aí, de repente, os caras começam a sair para cá e alguma coisa de espionagem também. Para mim é isso. Assim, uma Então, galera modificada. Tipo assim, Criar- ser humano eles criaram do zero ou eles pegaram Criam pessoas seres e, humanos. tipo, A área colocam 51, uns- lá embaixo, é feita para experiências. Experiências, misturar um É. monte de coisa. Eles misturam um monte de coisa, eles criam criam criaturas. seres humanos novos. É mais potente que a gente. Que é esses bichos aí. assim, Para chegar rápido. o é outra Elon parada. Musk é assim, ele ganhou muita grana, né? Ganha ainda para fazer esse tipo de pesquisa. Antigamente era o Bigelow Space do Robert Bigelow, que é um bilionário dessa área também espacial, mas hoje está na mão do Elon Musk. E essas histórias de ir para Marte e tal, é porque eles já detectaram alguma coisa lá que é possível você criar uma colônia, alguma coisa, porque eles estão vendo que aqui o negócio vai entornar o caldo. Em algum É. momento Em algum vai dar momento ruim. vai. E é bem viável você rapidamente, tendo as condições ideais, em 8 meses, 6 meses, você vai para Marte. E aí já vai uma equipe para lá, com os equipamentos, daqui a pouco vai outra, e vai montando a colônia lá. Por quê? Porque a hora que o negócio pipocar aqui, se estourarem uma bomba atômica, por exemplo, alguma coisa, vai contaminar o planeta inteiro. Agora, os grandes governantes, eles têm aí os seus abrigos, têm reserva de comida.
Então, mas não é para todo mundo. A Uhum. grande parte da humanidade perecerá. Mas depois de um tempo, a própria Terra ela vai se recuperar. E aí Uhum. dá para você voltar lá de Marte para cá, Caramba. Só pra né? ficar um tempinho lá. Às Que vezes Tirar foi isso. férias. Às vezes foi isso. Esses carinhas estavam aqui um tempão, ficou ruim aqui. Agora Tem- assim, que tenha, que eles estão mexendo biologicamente alguma coisa para mandar para lá, eu É. acho muito se tiver o pessoal lá em pode ser mais Marte, teoria da conspiração é, do que algo palpável. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe com ufologia, porque existe interesse governamental e de inteligência de tirar a gente do foco da verdade. Então, vai aparecer aqueles caras que vão falar meias verdades e meias mentiras uhum, com o objetivo de tirar você do foco. E às vezes você vê a meia verdade, não, tudo verdade. Então, só que uhum. tem uma coisinha ali que não. O Bob Lazar, por exemplo, já ouviu falar no Bob Lazar? Já. Da área Não. 51 e tal. Sim. Tá Então, no documentário. esse cara, ele falou que trabalhou no 14º andar, né, no subterrâneo da área 51, e que ele trabalhou com um elemento, que é um elemento que não tinha na tabela periódica, hoje já tem, que é o Uhum. Moscovium lá, e esse elemento era o combustível das naves que ele estava mexendo ali. Uhum. Assim, eu entendo que isso, ele tem um fundo de verdade, que ele fala, mas tem mentira no meio, porque a mentira que ele incluiu junto com as verdades, o Bob Lazar, garantiu que ele ficasse vivo até hoje. Porque imagina, se você trabalha para o governo numa coisa altamente secreta e você sai aí falando aos quatro ventos, você já estava morto. Uhum. Entendeu? Você não ia durar muito tempo. Porque no passado, como é que se matavam as pessoas que mexiam com isso ou que bisbilhotavam aonde não devia? Era suicídio, Uhum. acidente de carro, né, asfixia por gás carbônico. Era assim as mortes. Os homens de preto chegavam lá e davam jeito Já. no cara. Tem listas e listas de ufólogos que morreram no passado nessa forma, né? E também o pessoal da área espacial, Ah. que era um negócio que havia Guerra Fria, né? Então, uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia para ver quem que chegava primeiro, aquela coisa toda, e alguns alemães até que vieram para cá, von Braun e etc e tal, toda essa galera tinha um conhecimento avançado. E os Estados Unidos não queria que esse pessoal depois saísse e passasse a essa espionagem para algum outro país. Então o cara morria de acidente de carro, Cara, sumia. só pra. O Heineck, já ouviu falar no Heineck, que é um pesquisador de ufologia, mas é consultor também do projeto Blue Book, e Uhum. foi um dos consultores daquele filme do Spielberg, que é o Contato Imediato Terceiro Grau. Então, é J. Allen Hynek. É um cara super conhecido no meio ufológico. Ele, depois que ele ganhou 100 mil, que ele já estava fora, já estava aposentado, não trabalhava mais com Blue Book, nada disso, tinha um grupo dele de pesquisa ufológica que ele começou a mudar as ideias e defender mais, porque antes ele acobertava, fazia Uhum. o jogo do governo. Aí ele ganhou 100 mil lá e morreu, Caraca. entendeu? Eu quero te apresentar um negócio de outro mundo que a gente tem aqui. Opa, A quero gente tem um ver. negócio de outro mundo. Eu não sei se os ETs comem, mas a gente come bastante. Que é a pizza Don Corleone. Eita, 24 horas. 24 Funciona horas. 24 horas aqui em São Paulo, Don Corleone. A melhor pizza que tem, né, Melhor mano? pizza aqui, Pizza ó. São deliciosa. várias franquias. Inclusive, eu vou até levar de presente uma daqui pro Japão, Aí. pro pessoal da LT Corporation, cara. Opa! O pessoal que faz assessoria lá, recebe a galera lá no Japão. Você que tá querendo ir pro Japão, a oportunidade é essa, não precisa mais de visto. Uhum. Você só vai com seu passaporte, a LT Corporation vai fazer assessoria, vai te receber lá no aeroporto, vai te levar pro hotel, Muito vai te acompanhar, porque a língua é difícil, né, japonesa. Então, a LT Corporation é isso aí, entre em contato,
Quality Corporation. Muito obrigado. Valeu. Ô, a gente tá In- chegando aqui no final. Inclusive, eu tenho uma filha que mora no Japão. É né? mesmo? É. A gente vai estar lá, a gente vai fazer estar lá show lá. agora. É no muito final do ano. legal lá, hein? Fala Eu já fui 4 vezes lá Eu- no Japão. Quais as fui- cidades? Ó, a gente vai estar lá em Aitken. Haitiquém é onde a minha filha mora. Ah, lá, lá. fala pra ela assistir a gente. Ela mora A gente lá. vai estar Chama no lá, Night cara. Café. Tá com um filhinho novo Ah. agora, acabou de nascer o Ian lá. Que Tá com 3 filhos lá. Tá com o que Enzo, legal. a Lara, né? E agora o Ian lá. Que legal. Mas a gente Né, vai tá lá. E a gente, mas é muito bom. É O muito Japão é top. maravilhoso. E tem muito caso de OVNI e de assombração lá. Lá é assombrado, É, mano. Lá é história, né? assombrado. Tem umas histórias lá macabras, É assim. mesmo, Mas OVNI também tem abdução. O meu genro lá, Uhum. ele contou que na fábrica que ele trabalha tem um cara que foi pescar lá no rio e aí veio a nave, ele ficou com missing time, né, tempo perdido. Sabe o que aconteceu? Provavelmente foi abduzido. Se fizer uma Sim. hipnose ali vai dar alguma coisa. E a minha própria filha, junto com o meu genro, viram um objeto voador não identificado lá no Japão. E eu acredito. Eu já vi também luzes, acredito. né? E- Luzes lá no sítio. E a última vez que a gente esteve lá, a gente viu no Monte Fuji. De dia, um objeto. De dia. Olha aí, De que dia. Foi legal, muito cara. legal. E, E- e assim, você estava falando que vocês só viram luzes, né? Eu já consegui fotografar disco de dia. É mesmo, Tadeu? É. Você tem aí? Eu vou pegar, Ah, porque vou a gente tá mostrar, chegando no vou finalzinho, mostrar. mas ainda dá tempo de mostrar Vou mostrar. essas Aqui, ó. fotos reais aí. Eu quero ver aquela Eu foto quero ver real. da Olha nave. aqui. Cadê? Olha, assim, primeiro eu vou mostrar algumas de noite, tá? Essa aqui foi agora, dia 8/11/2023, é um vídeo Uhum. de um charuto desse que foi feito no Guarujá. Ah, sei. Esse que é o, Tinha 30 metros de é o ônibus comprimento. deles, né? É, Esse que é o 30 lotação. metros de ônibus. comprimento. Aqui, ó, um objeto em forma de charuto, só que foi à noite, né? E, É uma carreta e furacão é um caso que aconteceu lá em Vicente Carvalho, em Guarujá. Deixa eu pegar uns casos mais interessantes aqui. Esse aqui, por exemplo, é um objeto à noite, também com janelinha, e que é visto no México, em Tlaxcala, né? Em 91. Olha que interessante. Cara, Esse aqui também foi numa outra cidade, Atlisco, no México, em 91 também, alguns meses depois, e que lembra muito essa, né? Então, parece da que Xuxa. esses objetos estavam por ali, né? Esse aqui foi um amigo meu, Jamil Villanova, que fotografou em Aparecida do Norte. Então, em 95, teve uma grande onda lá, em Aparecida do Norte, onde várias pessoas viram esses objetos. O jornal Estado de São Paulo fotografou na época, algumas pessoas foram abduzidas lá também, a gente chegou a fazer análise, né, com as pessoas, tentar fazer hipnose também, para saber o que aconteceu, mas a pessoa ficou bem abalada lá, um senhor bem simples, que morava na zona rural. Dessas hipnoses, dessas Eles são experiências. levados dentro da nave, às vezes são coletados uma amostra de cabelo, de pele, sangue, DNA, às vezes são implantados alguns microsistemas, né? Que quando é metálico, você faz o raio-x, você detecta. Quando é biológico, faz uma ultrassonografia e detecta. Aqui são fotos de dia. Aqui, ó, algumas fotos na Itália, no Canadá, dá para ver. Ó, esse é o Aqui- disquinho. Aqui é no Peru, em Ungai, no Peru. Essa aqui é uma sequência de quatro fotos. Tem inclusive uma hora que aparece 2 objetos simultâneos. Esse aqui é um objeto que eu fotografei na Ilha de Páscoa, no Chile, em 2018, no dia 14 de março de 2018. Aqui, aí, Né? É um discão mesmo. Você Mas- tem sorte, né? Eu queria ter um negócio desse. Mas esse foi o mais impressionante que aconteceu comigo. Eu trabalhava no Banco do Brasil de gerente, saí para o almoço. Na volta do meu almoço, passando no Jardim do Mar, ali em São Bernardo do Campo, eu olhei para cima e vi esse objeto em forma de disco. Essa parte preta que você está vendo aí embaixo é o reflexo do Parque Lazuri, um parque que o pessoal corre ali e tudo mais. E eu tirei isso aqui com um iPhone 5S, na época, que era corporativo lá, que eu usava como corporativo, e essa foto ela foi inclusive analisada
por 10 entidades e foi dado como autêntica, né? 5 entidades no Brasil, uma nos Estados Unidos, uma em Portugal e outra na Argentina, Caramba. tá? Não E tem nem teve pessoas que viram isso aqui no mesmo dia que eu fotografei, pessoas que viram em dias anteriores e dias posteriores. A aeronáutica veio em cima de mim, perguntando o que era isso. Isso aqui é um outro também, em São Bernardo do Campo, Meu Deus. recente, ó, 2022, 16 de junho de 2022, também um objeto aí em pleno dia, né? Mas o mais comum mesmo são esses objetos à noite, né, que são luzes e tal, mas vez ou outra a gente consegue algum flagrante desses objetos aí E de a foto dia. do pedaço do É, negócio? vamos Eu quero mostrar, ver. né? Só que Ó, já tá antes, chegando no Tá final chegando no aqui. eu queria Sim, presentear final. vocês com a nossa revista. Olha, Ó, OVNI acabou de Pesquisa, sair eles do estão forno, eu aqui. fui buscar na gráfica hoje. Obrigado, Vou ler. Aí, Eu ó, o fui tio buscar quer na. uma edição também, hein? Eu te mando depois. Que Você top. me deixa o seu endereço que eu te mando sim. Aí, E essa daí, a número 18, tem muitas informações legais aí sobre a Operação Prato. Monitorando os céus. Tem um caso da Antártida, que a gente entrevistou um comandante que foi lá para a Antártida e tal. E agora vocês querem ver o pedaço da Eu nave, quero ver né? o pedaço. Pra Então gente vamos lá. Pra gente encerrar um pedaço da Com nave. chave de ouro. Vamos lá. vamos. A Isso gente aí. tá um pouco. Atrasado, né? Vem aí, ó. Semana que vem tem aqui um episódio engraçado demais com o Otávio Mesquita, hein? Otávio Mesquita. Ó, isso aqui são 4 fragmentos que nós temos. Eles foram analisados na USP e também já foram analisados na Caltech, na NASA, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E o Gary Nolan, que é um microbiologista, esse cara aqui, ele chegou à conclusão, vou até colocar aqui para o pessoal ver os fragmentos. O Gary Nolan é esse microbiologista. Ele usou um equipamento que analisa o isótopo e esse material é magnésio puro. E ele descobriu que esse magnésio é 30% diferente de qualquer magnésio encontrado na Terra, ou seja, não é algo Não da é Terra. terrestre. Aí a gente ficou na dúvida, será que não poderia ser um meteorito ou alguma coisa assim, né? E aí a gente levou para especialistas em meteorito, isso aqui é um dos laudos, e eles atestaram que não se trata de meteorito, porque meteorito tem no máximo 26% combinado com níquel, estanfiodita, farringtonita, alguns outros elementos, e esse aqui é 99,9, 99,3 puro. Realmente se trata de um fragmento de um disco voador, de um OVNI, um objeto voador, que explodiu nas Toninhas, em Ubatuba, Praia das Toninhas, em Ubatuba, no dia 7 de setembro de 1957. Caramba, velho. Mano, tenho, vai torcer. Gente, é inclusive muito quem quiser assunto, saber né? mais, Boa. entra no meu canal Enigmas e Mistérios. A gente tem um documentário lá, uma área de playlist, tem um documentário sobre Ubatuba com um documentário falando a respeito desse assunto. Além disso, tem mais de 800 vídeos, Caramba. né, de material assim de qualidade, pesquisa séria, baseada em metodologia científica. Então, se você aprender alguma coisa de ufologia, entra lá e me ajuda. Então, eu estou fazendo também uma vaquinha, que eu estou escrevendo o livro de Varginha. Eu vou Opa, revelar boa. coisas Olha. inéditas, inclusive que eu não mostrei pra vocês aqui, mas tem coisa dos médicos, né? Ah, legal. Só para deixar Passa- um gostinho aqui, ó. Passa aí, como é que faz pra acessar sua vaquinha aqui, o pessoal ajudar? É. Então, pode entrar no Enigmas e Mistérios que a gente tem fixado Tem lá em tudo lá. todos os jornais. Mas isso aqui são médicos que estiveram envolvidos no caso Varginha, Caramba. tá? Então, tem o doutor Lajara, tem o doutor Rogério Carvalho, doutor Ovair, né? Tem o padre que viu a que viu a criatura. É lógico, eles vão Já negar, que você falou né? de padre, qual é a ligação do Vaticano com os extraterrestres? Olha, o Vaticano, ele é a religião católica é a que está mais avançada nessa questão de OVNI. O setor do Vaticano que analisa, que faz exorcismo e parapsicologia, paranormalidade, é o mesmo que cuida também da ufologia. Você vai voltar aqui só para falar do Vaticano e É. essa isso aqui vamos fazer Com uma parte certeza. 2, beleza? Só falar do Vamos. Vaticano E em do relação... livro. Falando Não, dos ETs e o Vaticano, meu filho. Obrigado, viu, Edson? Obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigada. Valeu mesmo, você vai Valeu voltar, demais. posso? Valeu. A gente marca aí Espero um que dia. vocês tenham Obrigada. gostado aí. Adoramos. A Valeu. gente podia ficar uma hora Tá assim, ligado? ó. Ficava- Mas vamos voltar e Isso. falar do Vaticano aí.
É isso. Valeu, É então, isso, pessoal. Se inscrevam aí no nosso canal, comentem aí quem junto. vocês querem ver aqui com a gente. E É é isso nóis. aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.